Bora falar também sobre a chance de troca entre Botafogo e Corinthians. Preciso te contar sobre o futuro definido de Maurício, jogador pretendido por vários grandes clubes do Brasil e do exterior. Por falar do Corinthians, quanto é que o Timão cobrou do Santos pelo aluguel da Neoquímica Arena? Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Quero contar ainda que o Neymar pai anunciou através de suas redes sociais que não está ajudando o Daniel Alves em relação ao pagamento da fiança. Você sabe que a justiça espanhola permitiu que o Daniel responda em liberdade ou aguarde pelos julgamentos definitivos em liberdade em relação àquele processo que ele tem contra si. Haveria a necessidade do pagamento de 1 milhão de euros. O pai do Neymar garantiu que não vai fazer qualquer pagamento e de fato não houve o pagamento. O Daniel Alves segue preso lá na Espanha. Bora contar sobre seleção brasileira. A provável escalação de Dorival Júnior diante da Inglaterra deve ter Rafael ou Bento no gol, Danilo, Murilo, Beraldo e Wendel na zaga, André, Bruno Guimarães e Paquetá no meio, na frente Rodrigo, Vinícius Júnior e a dúvida em relação ao centroavante Endrick ou Richarlison. Já a seleção inglesa, adversário do Brasil em Wembley, não terá Saka, jogador do Arsenal, ele está contundido e ficou de fora dessa partida. Bora falar agora sobre o futuro definido do Maurício, meio atacante do Internacional, alvo de vários clubes. Corinthians, Palmeiras, Grêmio, já falaram dele também no Flamengo, enfim, isso sem falar de possíveis propostas do exterior. A grande verdade é que o André Curi, o empresário do Maurício, tem tentado trabalhar para tirá-lo a qualquer custo do Colorado. E aqui que vem a informação importante: Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, decidiu que não vai vender o Maurício nessa temporada. A ideia é que ele fique até dezembro e aí sim, para 2025, o Internacional vai aceitar se sentar para conversar e eventualmente entender possíveis condições de negócio. O Inter montou um time para brigar por todos os títulos da temporada de 2024 e entende que o papel do Maurício é super importante diante desse cenário. Não deveremos ter grandes novidades em relação a negociações. O Bahia fez proposta, o Palmeiras e Corinthians sondaram, enfim, muitas especulações. Negócio é encerrado e o Maurício fica. Informação que vem do sul dá conta até de que o Alessandro Barcelos procurou o Maurício para deixar isso bem claro para o jogador, algo que deixou o técnico Eduardo Cudê bastante animado. O Cudê não gostaria de perder seu jogador em hipótese alguma. Hora de falar sobre o aluguel da Neoquímica Arena para o Santos. Você sabe, né? Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam na semifinal do Campeonato Paulista na próxima quarta-feira no estádio corintiano. Eu cheguei a ler nessa quinta-feira que o Corinthians alugou o estádio por R$ 1.600.000. O que eu fiz? Procurei o presidente Marcelo Teixeira, presidente santista, para entender como é que foi fechado esse acordo. Confesso que achei esquisito porque alguns dias atrás, batendo papo com o presidente Augusto Melo do Corinthians, ele falou que para alugar o estádio para o Santos haveria um custo mais ou menos de R$ 1 milhão. E é exatamente esse o número que o Marcelo Teixeira me falou. De acordo com o presidente santista, o Santos vai desembolsar R$ 1 milhão com aluguel e com impostos, tá? Não estão incluídas nessa conta, obviamente, uma série de despesas com a abertura do estádio. Calcula-se que com todos os ingressos vendidos, a arrecadação possa chegar a quase R$ 4 milhões. O Peixe tem convicção de que vai faturar muito mais do que no jogo das quartas de final, quando decidiu mandar sua partida contra a Portuguesa na Vila Belmiro e ficou com apenas R$ 150 mil. É bem verdade que na oportunidade ele acabou perdendo 200 mil, imagino que por conta de alguma causa judicial, mas a receita do Santos seria de algo na casa dos 350 mil. O Peixe vislumbra a possibilidade de ultrapassar R$ 1,5 milhão. Os ingressos começam a ser vendidos nessa sexta-feira a partir das 14 horas. O ingresso mais barato para quem não é sócio do Peixe vai custar R$ 100. Mudando de assunto, quero repercutir com vocês a possibilidade de o Atlético, uma especulação de que o Atlético Mineiro tentou a contratação do técnico Antônio Oliveira. Informação trazida pelo Neto no programa Os Donos da Bola desta quinta-feira dá conta de que o Atlético ofereceu ao treinador português do Corinthians um caminhão de dinheiro, uma oferta bem melhor do que a que ele tem em mãos para seguir como técnico corintiano. E de acordo também com o Neto, Antônio Oliveira agradeceu ao contato do pessoal do Atlético, mas preferiu ficar no Corinthians. Fui checar essa informação com uma pessoa do Corinthians e a pessoa disse que tem exatamente essa mesma informação, de que o Atlético fez proposta e o Antônio Oliveira preferiu ficar. Mas, ouvindo o outro lado, conversei com um dirigente atleticano e tratou essa história como irreal. Ele assegura que desde o princípio o grande alvo do Galo
foi o Gabriel Milito, treinador argentino, que era comandante do Argentinos Júnior até a metade do ano passado, passou por um período sabático, tinha negociações avançadas com a Católica, mas deve ser anunciado como treinador do Atlético muito em breve. O Atlético admite que já fez uma primeira proposta, as partes analisam a questão, o financeiro não é o principal, o Milito está muito preocupado com o projeto, com o comprometimento, com as ideias, com o que o Atlético espera dele, e tudo isso está sendo debatido antes de um acordo. Então temos uma divergência de informações, o pessoal do Corinthians afirmando que o Antônio Oliveira foi procurado, o pessoal do Galo assegurando que não houve nenhum contato. Talvez o ruído de informação esteja aí no Antônio Oliveira, ou quem trabalha para o Antônio, talvez divulgando a notícia de que ele foi procurado, mas na verdade o Atlético assegura que não, que o Gabriel Milito sempre foi o alvo principal. E você, desse lado, você nesse caso está de que lado? Usa o espaço para comentários, quero saber a sua opinião. Bora mudar de assunto e falar sobre a negociação entre Botafogo e Corinthians praticamente cancelada. Alguns dias atrás surgiu a hipótese de o Corinthians contratar o Danilo Barbosa, volante que tem sido titular no Botafogo. A informação que surge hoje é de que o Corinthians procurou de fato o Botafogo e ofereceu uma lista de atletas para tentar uma troca. Essa lista contou com vários nomes, mas não tinha o Gustavo Silva, o Mosquito, que era um alvo do Botafogo. Cheguei a contar para vocês que dirigentes do Botafogo confirmavam o interesse no atleta corintiano. Diante desse cenário e com a definição de o Corinthians não incluir o Mosquito, não há qualquer possibilidade de o negócio avançar. Hoje o Botafogo está mais preocupado em buscar reforços e melhorar o seu desempenho do que propriamente em vender jogadores. Vale a lembrança de que o Botafogo não tem técnico desde a demissão do Thiago Nunes. O Botafogo perdeu seu executivo de futebol, o Mazuco se mudou para o Atlético Paranaense, mais recentemente o coordenador de scout do clube também foi para o Internacional. E é diante desse cenário que o John Textor trabalha no mercado em busca de pessoas que possam comandar o Botafogo. A ideia nesse momento não é tratar sobre reforços. Quero fechar o vídeo para falar para vocês a respeito do Corinthians e as negociações com a Caixa Econômica Federal em relação ao financiamento do estádio. Você sabe que a dívida hoje do Timão para com o banco já supera os 700 milhões de reais. Detalhe, em 2023 e 2024 o Corinthians vai gastar cerca de 178 milhões e não vai baixar em um centavo essa dívida. Isso tudo é apenas com juros da dívida. Pois bem, o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, concedeu uma entrevista afirmando que a negociação com a nova diretoria para a quitação do financiamento parece bem distante. A frase é a seguinte, abre aspas, na realidade o Corinthians não apresentou concretamente uma proposta. Estamos numa fase de diálogo com eles para encontrar um melhor termo de quitação dessa dívida. Essa entrevista foi concedida ao Poder 360. Depois o presidente da Caixa completou, estamos retomando um processo de negociação para que a gente encontre um mecanismo para liberar o estádio, dar a sua garantia, desde que a dívida seja quitada com a Caixa. Temos algumas premissas e modelos de negociações para que o Corinthians está avaliando, fecha aspas. Só para lembrar, no fim do ano passado, o Duílio Monteiro Alves e companhia chegaram a afirmar que estava tudo certo para que o financiamento da Caixa fosse totalmente quitado. O tempo passou e a gente percebeu que não havia nada daquilo que foi afirmado. O Santos vai pagar 1 milhão e 600 para jogar na Arena com os custos de operação pelos... Vamos lá. E que história é essa da oferta do Antônio Oliveira? Deixa o nosso português quietinho. Eu estava explicando agora há pouco sobre o Antônio Oliveira. Deixa eu pegar carona nessa mensagem do Manuel sobre 1 milhão e 600. Hoje o blog do Macedo, setorista do Corinthians e alguém com muito boas informações, desde que a atual gestão assumiu o clube, o Macedo trouxe a notícia de que o Santos vai desembolsar 1 milhão e 600 mil reais pelo aluguel do estádio. Fui mandar mensagem para o Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Perguntei, presidente, é esse o valor? Até mandei um print da postagem e ele falou, Nicola, o que a gente vai gastar com aluguel e impostos é 1 milhão de reais. É perto de 1 milhão de reais. Ah, Nicola, então dá para dizer que o custo que o Santos vai ter só de 1 milhão? Não. O Santos vai gastar com o aluguel e os impostos 1 milhão. Mas tem as despesas diversas da abertura do estádio. Então é possível que o desconto em cima da operação total para a abertura do estádio seja de 1 milhão e 600 mil. Mas não é que o Santos está pagando 1 milhão e 600 mil. O Corinthians vai embolsar mais ou menos 1 milhão de reais. O restante vai ser com os custos de abertura do portão, de iluminação, tem confecção de ingresso, tem de segurança, é uma série de gastos, tá? E a estimativa de que a receita bruta do jogo possa bater até 4 milhões. O jogo acontece na quarta-feira da semana que vem e os ingressos começam a ser vendidos nessa sexta-feira a partir das 2 da tarde.
digamos que bata 4 milhões de reais brutos, tá? O Santos vai gastar 1 milhão com aluguel. O Santos vai gastar, a previsão é de que gaste no mínimo mais 600 mil com outras despesas. Aí sobrariam 2 milhões e 400 mil que seriam divididos entre o Santos e o Red Bull Bragantino. Vocês sabem, né? Tanto nas quartas de final quanto na semifinal, ainda que o seu time não seja o mandante, ele fica com 50% da renda. Então é isso aí, né, família? Ficamos aí com o giro de notícias do Corinthians, informações essas exclusivas aí, atualizadas. Estão falando aí muito aí a respeito que Antônio Oliveira pode pintar no Atlético Mineiro. Lógico que não. Isso aí, o Atlético Mineiro recusa qualquer tipo de informação direcionada a eles. Fala que não teve nenhuma procura. Já algumas fontes dentro do Corinthians alegaram que sim, que teve sim a procura. E aí? Quem é quem? Quem que tá falando acreditar em quem agora, né? Enfim, mas o que é certo é que o Antônio Oliveira recusou qualquer tipo de proposta que ainda era muito maior que ele recebe aqui no Corinthians. Mas ele já tem um bom caráter, já dá pra ver, e o cara vai fechar, tá fechadão com a gente. O Tonhão da Fiel tá fechadão com a gente aí, valeu? Então nada de se preocupar, só meras especulações, nada de certo. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, a respeito de Maurício, que foi cogitado aí no Timão, não deve mais, o Corinthians não deve acertar com ele, né? Como já acabou, ele deve ir para o exterior. É isso que está acontecendo. E o Botafogo e o Corinthians estão tentando aí fazer alguma troca de jogadores. Será? Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer o nosso trabalho. A gente está sempre trazendo vídeo do Corinthians diariamente para você não estar perdendo nada. Então já deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nada assim que a gente postar, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.